Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A previsão caiu como uma bomba no meio esportivo. Um vidente, conhecido por suas declarações controversas e previsões certeiras em outras competições, afirmou com convicção que o Palmeiras será o grande campeão da Copa do Brasil. A notícia, rapidamente compartilhada pelas redes sociais, causou uma mistura de euforia, apreensão e, para alguns, incredulidade. Mas, para a torcida alviverde, acostumada a viver intensamente cada momento do clube, a revelação soou como um sinal divino. Nos arredores da academia de futebol, o clima é de animação. Torcedores mais supersticiosos já começaram a se mobilizar, criando correntes de fé, organizando promessas e até espalhando mensagens de apoio nos muros próximos ao centro de treinamento. A energia positiva vinda das arquibancadas começa a contagiar até mesmo os funcionários do clube, que veem nessa previsão um combustível extra rumo ao título. Para o elenco, a situação é ambígua. Enquanto alguns jogadores preferem ignorar a previsão mística e manter os pés no chão, outros veem nisso uma motivação simbólica. Afinal, não é todo dia que um vidente coloca seu nome em jogo afirmando que um time específico sairá vitorioso em um torneio tão disputado. Dentro do vestiário, a conversa se espalha. Será mesmo destino ou apenas mais uma jogada midiática? O técnico Abel Ferreira, conhecido por seu controle emocional e racionalidade tática, já foi questionado sobre o assunto em coletiva. Com seu habitual tom firme, deixou claro que respeita todas as crenças, mas que títulos se conquistam com trabalho, suor e disciplina. Ainda assim, é perceptível que o burburinho externo começa a ecoar internamente. O próprio Abel reconheceu que toda energia positiva é bem-vinda, especialmente em momentos decisivos. Nos bastidores da diretoria, a previsão também provocou reações. A presidente Leila Pereira, embora discreta em suas manifestações, sabe da força simbólica que esse tipo de notícia tem. Um clube gigante como o Palmeiras precisa lidar com todos os fatores, desde a preparação técnica até os elementos que mexem com o emocional do grupo e da torcida. E uma previsão pública como essa inevitavelmente influencia o ambiente. Os próximos confrontos do Verdão serão ainda mais observados. Cada lance, cada gol, cada falha será analisado com a lupa de quem busca sinais do tal destino revelado. Os adversários, por sua vez, já demonstram certo desconforto. Afinal, quando um time entra em campo com a confiança de que o título já foi previsto, o psicológico do oponente tende a ser abalado, ainda que sutilmente. A imprensa esportiva se dividiu. Enquanto alguns comentaristas tratam o caso como folclore do futebol brasileiro, outros reconhecem o impacto que esse tipo de declaração pode ter sobre o desempenho de um grupo. E se, no fundo, esse vidente estiver certo? E se essa previsão servir como um amuleto coletivo que empurre o time rumo à taça? A história recente do futebol está cheia de exemplos em que previsões, crenças e coincidências acabaram coincidindo com títulos. Em um esporte onde a paixão fala tão alto, os limites entre o racional e o emocional frequentemente se confundem. Para o Palmeiras, a previsão pode representar um ponto de virada na temporada, uma nova motivação em meio à maratona de jogos. Nos treinos, nota-se um foco mais aguçado. Se antes a tensão das fases eliminatórias era suficiente para tirar o sono dos jogadores, agora há um componente extra, a responsabilidade de cumprir o destino. O medo de decepcionar a torcida, que já começou a sonhar acordada com a taça, pode tanto elevar o nível de desempenho quanto criar uma pressão difícil de administrar. É justamente nesse ponto que entra o papel da comissão técnica. Saber blindar o grupo, canalizar essa energia e transformar expectativa em desempenho é o grande desafio de Abel e seus auxiliares. Eles sabem que uma declaração como essa pode ser um divisor de águas, tanto para o bem quanto para o mal. Entre os torcedores, a previsão virou assunto obrigatório em rodas de conversa, grupos de WhatsApp e programas de debate. Já ganhamos, dizem uns, com a confiança que só o futebol permite. Calma, ainda tem muito jogo pela frente, ponderam outros, mais cautelosos. O fato é que o coração alviverde já pulsa em um ritmo diferente desde que o vidente cravou o nome do Verdão na taça.
A mobilização virtual é outro reflexo do impacto. Vídeos, memes, enquetes e até apostas baseadas na previsão se multiplicam. A hashtag Palmeiras campeão virou tendência. É como se uma simples declaração tivesse acendido uma chama em cada torcedor que, mesmo em momentos difíceis, nunca deixou de acreditar. Do lado espiritual, alguns já enxergam o fato como um sinal dos céus. Igrejas, terreiros e centros espiritualistas onde o verde predomina passaram a incluir o nome do clube em suas orações. No futebol, onde fé e superstição caminham lado a lado, até isso entra em campo. A pressão, no entanto, também cresce. Se por um lado há otimismo, por outro, paira o temor do "e se não acontecer?". Como reagirá o elenco diante de uma possível eliminação? Como a torcida digerirá uma frustração que foi alimentada por algo tão além do controle técnico? Em meio a tudo isso, o Palmeiras segue seu caminho na Copa do Brasil. A previsão do vidente, polêmica e empolgante, segue viva nos pensamentos de todos. Resta saber se ela será o presságio de uma conquista histórica ou apenas mais uma curiosidade que ficará marcada nas crônicas do futebol brasileiro. Seja qual for o desfecho, a certeza é de que o Verdão viverá momentos de pura emoção, dentro e fora de campo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A figura do vidente, que surgiu quase como um personagem de novela, tornou-se peça central em um enredo inesperado que está dando o que falar no universo palmeirense. Sua previsão, feita com uma confiança inabalável, transformou-se em combustível emocional para uma torcida que já costuma sonhar grande. Agora, esse sonho parece ter ganhado contornos proféticos. Não é só o desejo da arquibancada que impulsiona o time, é a crença de que um destino já foi traçado, e que resta apenas cumpri-lo em campo. A forma como essa previsão viralizou mostra o quanto o torcedor brasileiro é movido por emoção. Em poucos dias, o nome do vidente passou a ser repetido nos programas esportivos, nas lives de influenciadores alviverdes e até em entrevistas de ex-jogadores. Alguns tratam com bom humor, outros com seriedade. Mas ninguém ignora. Essa aura de profecia em curso mexe com o imaginário popular e reforça a mística que só o futebol é capaz de criar. Dentro da CBF, há quem observe com curiosidade a movimentação gerada em torno do Palmeiras. Embora seja uma entidade técnica e neutra, os bastidores do futebol não estão imunes à influência do ambiente que cerca os clubes. Juízes, delegados, analistas e dirigentes passam a observar com mais atenção os jogos do Verdão. É como se, subitamente, cada partida carregasse um enredo maior do que o simples resultado em campo. Psicólogos esportivos apontam que previsões como essa podem, sim, influenciar o desempenho de atletas. O efeito placebo, quando positivo, é poderoso. Se os jogadores acreditam que há algo maior os guiando, podem correr mais, lutar mais e acreditar mais. Mas, se mal administrado, o peso da expectativa pode se transformar em bloqueio emocional, especialmente em jogos apertados ou decisões por pênaltis, onde o mental conta tanto quanto o físico. Entre os jogadores mais jovens, a repercussão da previsão foi recebida com fascínio. Muitos deles cresceram ouvindo histórias de títulos que teriam sido previstos por videntes, benzedores e até jogadores considerados místicos. Para uma geração que mistura espiritualidade com performance, a notícia traz um estímulo adicional. Já entre os mais experientes, o foco segue sendo o trabalho. Mas até os veteranos admitem que o ambiente ganhou um tempero novo. O marketing do clube já estuda maneiras de aproveitar a onda mística. Internamente, fala-se em lançar camisas especiais com mensagens de fé, criar campanhas de engajamento com os torcedores e até convidar o próprio vidente para assistir a uma das partidas decisivas no Allianz Parque. A ideia é transformar esse momento em um ativo emocional e mercadológico, algo que una a razão do futebol com a emoção da torcida. Os adversários do Palmeiras, por sua vez, também não ficaram indiferentes. Clubes que ainda estão na disputa pela Copa do Brasil começaram a usar a previsão como argumento motivacional em seus vestiários. Eles acham que já ganharam, mas o futebol se decide em campo, dizem técnicos rivais em conversas reservadas.
Isso pode criar partidas mais intensas, recheadas de tensão e com clima de final antecipada. Enquanto isso, a imprensa internacional começou a mencionar o caso. Sites e programas especializados em futebol latino-americano abordaram a previsão com certo espanto, destacando a relação apaixonada que o brasileiro tem com o esporte. Para eles, é mais um exemplo de como o futebol transcende o esporte no Brasil, se transforma em religião, em crença coletiva e, por vezes, em profecia. Em meio a tudo isso, o torcedor comum se vê no centro de um turbilhão emocional. Cada treino observado, cada entrevista concedida, cada post nas redes sociais do clube passa a ser interpretado como sinal de que a previsão está se concretizando. A expectativa cresce a cada rodada. E a esperança se renova a cada vitória. O desfecho dessa história ainda está por vir. Se o Palmeiras realmente levantar a taça da Copa do Brasil, essa previsão será eternizada nas páginas mais curiosas do futebol nacional. Se não conquistar o título, será mais uma história folclórica para alimentar o imaginário esportivo. De qualquer forma, o impacto já foi causado. E, no coração da torcida alviverde, a fé no improvável segue pulsando com mais força do que nunca. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.